Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Kate, fisioterapeuta pélvica, e este é o nosso canal onde nós vamos falar sobre saúde íntima da mulher. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que ele possa te informar quando tiver vídeo novo na área. E agora vamos ao nosso assunto do dia? Pessoal, vejam só. Outra coisa que eu ouço muito, né? As pessoas às vezes falam, Keish, você às vezes coloca assim, a questão do pompoarismo é muito idêntica à fisioterapia. O que a fisioterapia trabalha? Restabelecimento muscular, não é isso? Restauração muscular e sensorial, não vamos esquecer disso. Musculatura trabalha com reabilitação de musculatura e da questão do sensorial, da sensibilidade da região, correto? Eu gosto muito de contar a história do pompoarismo. Quem visita as minhas redes sociais, vai no meu Instagram, acompanha o meu canal no YouTube, sabe que eu gosto de falar a questão de como surgiu o pompoarismo, né? E o porquê que a técnica às vezes ficou vulgarizada. Foi por conta da época que tudo surgiu, das mulheres profissionais do sexo que adotou isso em 1950, para quem ainda não ouviu falar, né? Quem ainda não foi lá no meu feed. Então, assim, eu falo que isso é muito junto, é mixo, porque quem deixou essa técnica pra gente foi um médico ginecologista americano que, em prol da saúde da mulher, inclusive saúde sexual, aprendeu a técnica no Oriente, divulgou a técnica para o mundo com o nome dele, né, que é exercício de Kegel. Muita gente lê Kegel, né, exercícios de Kegel. Então, vejam só. O que diferencia uma coisa da outra? A técnica sexual, né, falando desse movimento, da saúde perineal. Gente, eu já tive pacientes em consultório de 62 anos que estava trabalhando incontinência urinária. Em um determinado momento, ela falou para mim, doutora Kate, eu queria muito te perguntar alguma coisa, eu tô um pouco sem graça, mas eu gostaria de saber. E aí a gente dá muita liberdade para o paciente conversar o que ela precisa conversar, ali é um momento muito íntimo e a gente tem o conhecimento também ideal para esclarecer algumas dúvidas, né? Porque com a prática de consultório, né, muitos anos de prática, muitos anos de estudo, a gente vai sim conseguindo responder melhor algumas questões. Então essa senhora me falou, eu gostaria de perguntar uma coisa, estou com um pouquinho de vergonha. Falei, pode perguntar, o que foi, né? O que se trata? Aí ela me falou assim, doutora Kate, sabe o que é? Esse negócio que eu tô trabalhando aqui com a senhora, né? Esse negócio assim, pra parar de a gente perder urina e tal. Eu não sei assim, se tem alguma coisa a ver, mas parece que eu tô assim, achando assim o meu velho mais engraçadinho. E aí eu achei muito bonito o jeito dela falar. E outra coisa que me tocou muito, em nenhum momento essa senhora conseguiu usar a palavra sexo, nada relacionado ao sexo, né? Então ela falou assim, eu achando meu velho mais engraçadinho. Falei, gente, quantos anos, né? 40 anos de casamento para começar a achar o velho engraçadinho, né? Então, isso são crenças limitantes e uma sofrência muito grande, né? Em relação ao contexto geral feminino, em relação a essas questões da sexualidade e tudo mais. Então, o que eu expliquei para ela? Eu falei para ela, mas fulana, olha só, o que nós estamos trabalhando aqui? O que região a gente está trabalhando? Nós estamos sim trabalhando no muscular, mas nós também, quando a gente ativa o muscular, nós estamos trabalhando e ativando o sensorial. Então, é claro que todo esse movimento, esse aumento da irrigação, né? Esse aumento do fortalecimento perineal, essa melhora que a gente tem da região pélvica, ela fica mais acordada, antenada para as questões sexuais também. Então, uma coisa que para ela poderia, de repente, não ser tão prazerosa, começou a ser interessante, né? Começou a ficar mais engraçadinho. Então, o que acontece, gente? Eu percebo que o que as pessoas não sabem não é o trabalho em si, não é a questão da vulgaridade em si. É muito mais a questão da falta até de conhecimento que isso existe, que essa área existe, né? Que esse trabalho existe e o que ele se trata. Do que se trata esse trabalho da fisioterapia, né? Do fortalecimento muscular em geral. Então, as pessoas às vezes não sabem do que se trata.
Mas uma das coisas que me deixa muito triste, mas muito triste mesmo, é que pior, gente, do que não saber é você receber um conhecimento distorcido, é você receber uma informação errônea. Isso é muito sério, isso é muito perigoso, né? De alguns anos para cá, eu tenho recebido no consultório pessoas que às vezes vêm fazendo aleatoriamente exercícios, porque viu falar, porque olhou na televisão, porque hoje a gente tem acesso, graças a Deus, né, a muitas informações. Então, assim, nós temos sim os profissionais que estão levando as boas informações, isso é muito importante, mas nós temos também, às vezes, aquela pessoa que não tem aquele bom conhecimento, ou que às vezes está voltada um pouco mais à questão financeira, e ela não tem nem o conhecimento, nem a prática, para estar orientando algo tão sério quanto é o trabalho da musculatura perineal, uma vez que nós estamos falando diretamente da saúde da pessoa. Então eu falo assim, gente, no consultório eu não atendo uma moranguinha, né? Eu atendo uma pessoa, eu atendo um contexto histórico, eu atendo um ser humano, eu atendo uma mulher com os seus traumas, com as suas crenças, com a sua história, né? E isso é muito sério e muito importante. A gente também não pode considerar que é tudo a mesma coisa para todas as pessoas. Isso não é uma receita de bolo, principalmente quando a pessoa apresenta disfunções, né? Principalmente quando ela apresenta alguma disfunção. O que que vem acontecendo? Graças à questão das falas hoje em relação à malhação íntima, né? Que é uma coisa que as pessoas têm falado muito, as mulheres têm se antenado muito a isso, né? A gente vê falar assim, cursos de pompoarismo, né? Que eu costumo chamar de oficina de pompoarismo, que é até algo que eu tenho uma parceira, né, uma parceria maravilhosa, né, eu falo que eu tenho ainda, por mais que eu não esteja atuando presencialmente junto com ela, mas a tia Leila foi uma presença muito importante na minha vida e é uma mulher muito idônea, de muito conhecimento, que trabalha com a questão, sim, do pompoarismo, e como ela tem outras e outras pessoas também, idôneas, que trabalham e tudo. Mas, assim, a gente chama esse movimento da reunião de mulheres como uma oficina de pompoarismo, não como um curso de pompoarismo, né? Então, graças a Deus, as pessoas estão despertando para essa área, as mulheres estão despertando, estão começando a quebrar os tabus em relação ao pompoarismo, fortalecimento perineal, isso é muito importante para nós. Porém, gente, junto com como tudo, né? Como tudo, junto com todas as informações, vem também as informações distorcidas, informações errôneas. E isso é muito sério para o períneo. Há mais ou menos de uns 6 anos, ou uns 8 a 6 anos para cá, eu venho pegando algumas disfunções perineais em consultório por conta do uso inadequado de dispositivos, tá? Eu cheguei a pegar uma paciente que ela sofreu uma retenção urinária. Essa menina, ela veio para mim por uma indicação médica, ela precisou passar sonda para conseguir urinar por 2 vezes, fez todos os exames e ela não tinha nenhuma patologia associada ao que estava acontecendo. Aí o médico encaminhou para mim, pelo nosso conhecimento, né, o conhecimento que ele tem no meu trabalho, ele me encaminhou essa paciente e nós fomos investigar. Ela não teve coragem de contar para o médico o que havia acontecido, mas ela me falou que ela estava participando, né, de um curso de pompoarismo e ela estava usando alguns cones vaginais, então ela foi para academia e malhou ali na academia em si, né, ela estava aproveitando o momento dela de academia para fazer a malhação dela com um desses cones vaginais. Eu vou depois mostrar para vocês os dispositivos, tá, e falar um pouco sobre cada um deles e o uso deles. Então, vejam só, essa menina foi para academia com um pezinho, né, esse cone vaginal, ele tem um peso, e ela foi para academia e ficou ali malhar no tempo da academia. Ela me relatou cerca de 1 hora. Aí voltou para casa, tá tudo bem, o pezinho não caiu, ela ficou muito feliz, achou que estava tudo bem. No outro dia, a mesma coisa. No terceiro dia, ela começou a ter dificuldade para urinar. Ela estava sentindo ardência e dor para urinar. E ela pensou que era uma infecção urinária, deixou de usar o cone, não. No outro dia, ela realmente apresentou uma retenção urinária, onde ela não conseguia liberar o xixi. Então, essa menina precisou ir para o médico, uma emergência, passou a sonda, mas não teve coragem de contar para o médico que ela tinha feito
esses exercícios, né? Como ela havia aprendido aí num desses cursos. E aí ela chegou no consultório já depois do segundo momento que passou essa sonda e ela me contou o que estava acontecendo. Então vejam só, eu acho que isso é muito importante, por mais que fique longo o vídeo, eu acho que essa explicação ela é muito importante para vocês. Vejam só, meninas, se eu vou à academia, né, vamos falar de outros músculos, então, que a gente tem mais conhecimento, todos nós temos um pouco de conhecimento em relação à academia. Se eu vou à academia todos os dias, primeira coisa, eu não vou malhar o mesmo músculo todo dia, porque quem vai à academia sabe que ou você vai malhar a cadeia anterior e no outro dia a cadeia posterior, ou você vai malhar os membros superiores e no outro dia os membros inferiores. A gente não malha todos os dias o mesmo músculo na academia. Segundo momento, segunda coisa importantíssima. Quando eu vou à academia e fico lá 1 hora, eu fico 1 hora malhando o braço. É 1 hora malhando o braço ou é 1 hora malhando o corpo inteiro, né? Quer dizer, ou o M-corpo, né? Como diz, né? Metade aí da musculatura. Essa pessoa ficou todo esse tempo malhando o períneo, em todos os dias. Quando a gente vai à academia todos os dias, a gente tem que dividir isso. Então, quando a gente faz o trabalho perineal, não pode ser todos os dias o mesmo exercício com a musculatura perineal. Aliás, não pode ser todos os dias os exercícios perineais com um pezinho então, certo? Terceiro momento, a musculatura do períneo, normalmente ela nunca foi trabalhada, né? Mas agora você vai trabalhar ela e é todos os dias, 1 hora por dia e ainda colocar um peso. Então, quer dizer, cadê a sequência dessas orientações dos exercícios bem colocados, aonde essa pessoa, ela tinha que aprender primeiro a fazer um movimento, fazer exercícios sem dispositivos nenhum. Ela tinha que preparar a musculatura para depois ela entrar com um pezinho, para depois ela ter uma sequência de pensar em sair de casa com um pezinho desse, né? Que, aliás, isso nem é uma coisa que a gente orienta, tá bom? Então, assim, o que eu quero dizer isso para vocês? É muito sério, gente. Pior do que não ter a informação é receber a informação errônea, a informação errada, tá? Então, tome muito cuidado com isso, se é algo que pode estar acontecendo. Outra coisa, só para vocês acompanharem o que eu tô falando para vocês. Gente, se eu fiz os meus exercícios lá na academia, eu cheguei lá, parei em determinado momento, fiz tantas flexões, tantas contrações, deixei o peso lá, largou, acabou, fui trabalhar a perna agora, não é isso? A gente não coloca um pezinho desse e fica assim, não, eu vou ficar com ele dentro de casa um período de tempo. Você vai lá na academia, pega um peso e sai com ele, não, vou ficar carregando esse peso aqui na minha perna tanto tempo do dia. Aí você não tem uma contração muscular acontecendo. Então, não é assim que a gente faz o trabalho. Você precisa de uma frequência e uma sequência de atividade, contração muscular e um tempinho para descansar e relaxar. Né? Então, não adianta colocar um pezinho ou colocar qualquer outro dispositivo e ficar andando pela casa. Você está tendo movimento de perna, de abdômen para sustentar o corpo, de glúteo, dos pés, da panturrilha, menos do períneo, né? Só que, ainda assim, você não está tendo uma contração muscular efetiva, mas você está mantendo um tônus elevado para sustentar aquele pezinho ali, para ele não cair. Então, o que acontece? Se você coloca isso, fica determinado tempo, depois e depois também, o que normalmente acontece quando a gente carrega uma bolsa pesada aqui? Você fica ali, ó, às vezes você não tá nem observando, mas o seu tônus está elevado para manter a bolsa no lugar. Logo você percebe que você tá até incomodada e você fala assim, pô, gente, tem alguma coisa me incomodando. Aí você fala, ai, essa bolsa, passa ela para cá e aumenta o tônus de cá. Não é assim que a gente costuma fazer? É a mesma coisa com o períneo. Então, esse pezinho ali, você andando determinado tempo, ele tá com um tônus elevado. Elevado. Na fisiologia da micção, né? Quando eu vou lá no vaso, que eu quero liberar o xixi, existe todo um relaxamento muscular que precisa acontecer, né? Uma liberação de determinado nervo, determinada musculatura, a contração de outra musculatura para que essa micção aconteça normalmente tranquila, né? De uma forma normal. Quando eu estou com tônus elevado do meu períneo, eu não consigo fazer essa liberação para que eu consiga ter a minha micção. Então, foi isso que aconteceu com essa paciente.
Da mesma forma, gente, que quando você está muito tensa, a gente faz o quê? Deixa um tônus elevado mesmo, sem bolsa, e depois você sente o quê? É um travamento, uma dor, né? Um incômodo. Então, a gente fica com uma contração muscular acontecendo durante tanto tempo que ela começa a ficar com tônus elevado e pode levar até uma contratura, né? Então, isso acontece também na vagina. Então, os exercícios mal orientados, eles podem provocar dores depois nas relações, eles podem provocar essa retenção urinária. Então, gente, procure sempre profissionais idôneos para vocês estarem acompanhando, para vocês fazerem exercícios. Sempre que você tiver a oportunidade de ir a um consultório para você fazer a sua avaliação perineal, perceber como que está de verdade a sua musculatura, tá bom? Não vão fazendo exercícios aleatórios, principalmente com os dispositivos de fortalecimentos que são super necessários, tá? Muito importante, mas eles precisam ser bem indicados, tá bom? Quando eu falo do cone, não é para vocês assustarem com ele. Ah, então não vou usar de jeito nenhum. Gente, você não vai na academia e fica lá sem nenhum dispositivo. A gente precisa pegar um dispositivo de peso. É assim que a musculatura vai ganhando força, 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 e eu vou aumentando o peso. Isso é muito importante. Mas se você chegar lá e achar, não, fulano tá fazendo, eu vou fazer igual a ela. Você não sabe quanto tempo a pessoa tá treinando, você não sabe qual que é a frequência dela, né? Então, assim, cada um de nós precisamos ter uma percepção daquilo também do nosso corpo que está sendo bem recebido, né? Pela musculatura, em todos os aspectos. Você também pode ganhar, sim, um comprometimento muscular, uma patologia numa academia, se você não for bem orientado, certo? Então, a gente deve, sim, usar os dispositivos para trabalhar. Eu vou falar sobre eles depois, tá bom? Vou montar aí um vídeo falando só sobre esses dispositivos, bem breve para vocês. Mas o que eu quero chamar muita atenção de vocês é em relação, tá, a essa questão da informação não tão correta, digamos assim, né? Da informação pobre, de um conteúdo que não tenha realmente idoneidade para vocês, tá bom?